Finalmente, eu vou falar um pouco sobre as minhas leituras de 2025. Lembrando que eu li bem pouca coisa, mas eu acho que foi algo assim interessante, livros interessantes, né, gente? Então, vou falar um pouquinho deles aqui hoje. E se vocês ainda não me seguem, curta esse vídeo aqui, deixe seu likezinho. E vou aceitar sugestões de leitura para esse próximo ano de 2026. Lembrando que eu tinha colocado uma meta esse ano, que eu prometi para mim, eu só vou ler livros escritos por mulheres. Porque assim, teve um momento que eu pensei, caramba, olhei para os meus livros, eu li muita coisa escrita por homens, entendeu? Não que eu não gosto sim, tem muitos autores homens que são muito bons, mas eu acho que a gente tem que ler também mulheres de diversos gêneros, tá, gente? Então, assim, eu li, recebi muito, teve um post que eu fiz na rede vizinha, que muita gente, eu pedi sugestão de livros, de leituras, de livros escritos por mulheres, então muita gente me mandou link, então eu salvei, porque foi tanto, né, deu meio que uma viralizada as indicações de leituras, que eu salvei um post, né, lá na rede social para poder ver com mais calma, né, essas autoras, conhecer o trabalho dessas autoras. Aqui nesse meio, alguns eu comprei e um eu ganhei, então eu vou falar de cada um. Mas antes, gente, vocês podem deixar aqui sugestões de livros escritos por mulheres, né, que eu vou ler todos. E eu acho que eu cumpri essa meta, né, de ler livros escritos por mulheres, né? Então, assim, chega uma hora que a gente se pega, nossa, eu tô lendo muita coisa escrita por homens, então eu acho que eu vou colocar mais mulheres nas minhas leituras. Então foi o que aconteceu. Ó, gente, comecei por esse aqui, foi um romance de banca que eu comprei numa banca aqui perto de casa. Esse romance, né, romances nova cultural, que é Sabrina, que é Bianca, aqueles romances assim bem quentes, né, que fala que é romance de banca. Então, quem não cresceu, né, lendo isso aqui, escondido dos pais, né, vendo aquelas cenas quentes. Então, assim, gente, me pegou demais, eu amei, eu sou fã desses livros aqui, então tá no topo sempre da minha lista. Lembrando que eu também escrevo alguma coisa assim, né, eu tenho uns romances, contos que eu não publiquei aqui nesse estilo de romance de banca, mas em breve vou publicar pra vocês lerem, tá, gente? Então, esse daqui da Susan McNichol, Mulheres Mafiosas e Seu Mundo Criminoso, a história das gangsters, companheiras e rainhas das máfias. Esse livro aqui foi escrito por essa escritora Susan McNichol, com muita pesquisa que ela fez, foi atrás para saber como era a vida dessas mulheres que seguiam, né, esses homens da máfia lá nos Estados Unidos, década de 40, 30. E o destaque aqui, gente, é pra como é o casal, aquele casal lá, que eles são bem Bonnie e Clyde. Então aqui vem falando como era a vida, né, com esse casal Bonnie e Clyde, como eles foram, né? Então aqui a autora mostra as pesquisas, de onde ela tirou as fontes, e aqui nessa obra, né, escrita pela Susan, ela mostra um lado que poucas pessoas desconhecem, né, o lado das companheiras desses. Então ela fala aqui, né, com base em materiais daquela época, né, da polícia e tudo, como essas mulheres viviam, como essas mulheres conheceram esses homens, né, aí da máfia, e como elas foram parar nessa vida, né? Então o destaque vai para Bonnie e Clyde, né, que é um casal aí bem famoso. Então olha, gente, esse aqui eu comprei lá numa livraria no stand, né, lá na Shopping da Lapa, e foi por um preço bem acessível. Eu amei, muito bem feito o livro, ó. Vem mostrando as fotos delas, ó. Aqui, foto, né, deles aí, dos gangsters, dos mafiosos, né, e dessas mulheres, né, ó. Então é um
livro aí que ela fala, né, que ela conta e tudo sobre o caso amoroso dessas companheiras desses homens e mostra como foi tudo que aconteceu. Então, assim, eu passei uma semana lendo esse livro e eu deixo ele como dica aqui, para quem se interessa por isso, né? Então, eu acho que vale a pena. A escrita dessa autora, da Susan, é muito boa, né? Porque ela foi em busca ali de fontes e ela coloca as fontes de pesquisa aqui. Então, eu acho que vale muito a pena, né? Pra quem gosta desse tema, saber mais sobre Bonnie e Clyde, esses, né, mafiosos aí, famosos, eu acho que vale a pena. Então, fica a dica. Então, foi o que eu li esse ano. Então, terceiro, foi esse livro aqui, gente. São contos, assim, uma história, tipo uma crônica, né? Então, quem tá vivo, levanta a mão. Maria Fernanda Elias Maglio, da editora Patois. Gente, esse livro aqui eu ganhei, né? O editor dessa editora que ele me deu quando eu participei do festival Loba, que foi ano passado. Então eles estavam lá, né, editora, e esse livro tava na mesa com demais, então o editor pegou e me deu para você ler. Então eu trouxe, linda, ele veio numa capa de plástico e aqui me falando um pouco da autora. Eu não a conhecia, mas olha a capa, o trabalho dela, o texto que ela fala aqui, sabe? Eu achei muito interessante. Então, eu acredito que todo leitor deveria dar uma oportunidade para escritores, né? Aí que são desconhecidos, né? Assim, que não conhecem, que não são tão famosos, mas que têm ótimas histórias, ótimos livros. Então, fica aqui a minha indicação dessa obra, escrita por uma mulher, né? Então tá aqui, esse eu ganhei lá no festival que eu participei, né? Então, ganhei ele, li, vai ficar aqui na minha estante bonitão. Quem conhecer a autora aqui, deixa aqui o arroba dela, né? Maravilhosa. E claro, né, gente, não podia faltar literatura. Eu não sei se eu olho pra cá ou pra cá, é aqui a câmera. Claro, né, gente, quem não conhece um clássico da literatura inglesa, Mansfield Park, Jane Austen. Gente, sem dúvida, um dos melhores romances que eu li dela, né? Como sempre, Miss Austen, com sua percepção psicológica maravilhosa, aí traz a história da Fanny Price, né? Essa jovem aí que ela tem uma origem humilde, ela vai morar com a sua família que são ricas ali, né? Então, gente, não, olha, eu não vou nem falar muito, não vou dar nem muito spoiler, porque eu acho que vale a pena vocês conferir, né? Ver essa obra, ver como Jane Austen, mais uma vez, ela prova que é a rainha do conhecimento humano, do comportamento humano. Essa mulher, ela tem uma percepção psicológica aguçada, né, do comportamento humano, ou seja, ela consegue observar, ter essa visão sobre o comportamento alheio. Então, essa obra aqui, eu amei. Cada página, tudo que acontece, a gente vê uma Fanny simples, indefesa ali, né, indo morar com uma família abastada, e muitos capítulos assim que me chamam a atenção, ela sendo excluída pelas primas lá. Então assim, é o único lá, o primo que ajuda ela, né? Tem umas cenas que me pegou muito, foi do cavalo, né? Que ficam ali meio que enrolando, né, para dar um cavalo para Fanny, enquanto suas primas lá cada uma sabe montar perfeitamente. Então você vê ali, né, uma Fanny humilde ali, jovem, e você vê essa transformação dela para uma grande mulher, inteligente, esperta, sabe? Então, olha, eu acho que vale a pena. E esse livro, ele é traduzido pela escritora brasileira Raquel de Queiroz, né? Tá aqui dizendo, ó, atrás na contracapa. Originalmente publicado em 1814, Mansfield Park conta a história de Fanny Price. Acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Uma jovem de origem humilde que ainda criança se muda para a casa dos tios abastados, em busca de melhores oportunidades de vida.
Gente, eu achei essa família aí, assim, muito excluindo, né? A Fanny aí de muitas coisas, assim, da família. Eu senti um preconceito, assim, uma exclusão com ela, né? Na construção do romance, a acidez sutil de Jane Austen revela que, embora inicialmente se mostrando tímida, submissa, Fanny, prestem atenção, Fanny torna-se uma mulher forte, capaz de escolher os caminhos da própria vida. Gente, eu amo essa transformação dela. Então, gente, olha, tá na lista, vale a pena ler. Considerada uma obra da maturidade literária de Austen, esta edição conta com a tradução de Raquel de Queiroz, gente, Raquel de Queiroz que traduziu, e que é aí a vencedora, né, do prêmio Camões, para quem não sabe, a Raquel de Queiroz, e que é um prêmio também, né, um dos mais importantes da língua portuguesa. E, gente, lembrando que a Raquel de Queiroz, ela foi a primeira mulher a entrar para a academia, né, brasileira de letras, me corrija se eu estiver errado. Então, gente, esses foram os livros que eu li. Acho que eu vou fazer uma segunda parte, né, para mostrar os e-books que foram lidos por mim, que eu recebi, assim, de indicações de autoras maravilhosas, incríveis. Eu acho que o leitor ele tem que dar oportunidade, né, para autoras, romancistas, contistas, que trabalham aí, né, no meio literário, dar oportunidade de leitura, né, não só ali valorizar, né, as gringas, escritoras gringas, as escritoras estrangeiras, mas dar uma oportunidade para autoras brasileiras que, olha, gente, se vocês forem pesquisar, receber 1000 indicações de escritoras brasileiras, romancistas, vocês vão ver que tem muita gente talentosa, tá? Então, assim, fica aqui a dica e eu me sinto, assim, grata, realizada, porque eu consegui atingir, né, uma parte dessa meta que foi ler esse ano livros escritos por mulheres.